Deus abençoe a vocês e abençoe abrindo o seu entendimento, abrindo a sua cabecinha tão preciosa, a sua mente, o seu intelecto, a sua razão, seu raciocínio, para que você pare e pense. Pare e pense. Porque a sua vida depende de decisões. E essas decisões, quando surgem na sua cabeça, quando elas vêm à sua mente, ao seu intelecto, e são de Deus, então você muda a sua vida completamente. Imagine uma pessoa tendo os pensamentos de Deus dentro da sua cabeça. Imagine. Pois bem, ontem nós falávamos sobre a vida que Jesus veio trazer. A proposta de Jesus foi trazer vida e vida com abundância. Vida e vida com abundância. Então, pare comigo, pense um pouquinho. Vamos pensar, vamos meditar. É pena que a gente não possa, assim, bater um papo, né? Conversar, dialogar e discutir sobre esse tema. Porque, veja só, você, minha amiga e meu amigo, meu caro amigo, seja você cristão ou não, seja lá você católico, espírita, evangélico, muçulmano, budista, judeu, não importa, mas você é um ser humano, você é uma alma vivente. E Deus, será que você entende que Deus, na sua infinita, não há como medir a grandeza de Deus. Você acha que Deus veio trazer uma vida mesquinha e medíocre com a sua palavra a este mundo? Para a gente viver neste mundo de maneira assim, olha, hoje eu tenho carros, eu tenho lanchas, eu tenho navios, eu tenho aviões, eu tenho casas, eu tenho riquezas incalculáveis, eu tenho tudo aos meus pés, ouro que não falta. Tudo, como Salomão mesmo disse, tudo que os meus olhos quiseram, eu não lhes neguei. Tudo que meu coração desejou, eu também não neguei. Será que Deus, na sua grandeza infinita, imensidão, veio a esse mundo, deu a vida dele, ressuscitou, para que nós pudéssemos ter uma vida larga, digamos, próspera, no sentido físico, material? Você acha que Deus veio para fazer isso? É claro que a prosperidade, é claro que a sua mesa farta é uma bênção de Deus. Ele mesmo fala, se meu povo me escutasse, comeria o melhor desta terra. Mas o melhor desta terra não é ainda a vida abundante. Porque qualquer pessoa pode comer o melhor desta terra desde que tenha dinheiro. E, claro, os ricos comem o melhor desta terra, mas os pobres comem o pior. E você acha que Deus é injusto para dar aos ricos o melhor desta terra, ricos pecadores, iníquos, e aos pobres da miséria? Você acha que Deus faria isso? Será que isso é permissão de Deus? Então Jesus, numa linguagem muito popular, muito fácil de entender,
Ele fala, eu vim para trazer vida e vida com abundância. O diabo veio para matar, para roubar, para destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Ele frisa, vida com abundância. Mas até que ponto? Qual é o limite dessa vida abundante? Qual é o limite da vida com abundância? Bem, o limite é você ter tudo que os seus olhos veem, é você ir para o shopping, comprar tudo que você acha bonito, tudo que é bom, tudo que é gostoso. Você acha que vida com abundância é você viver num castelo? Por exemplo, Salomão viveu num castelo dele. Salomão tinha uma vida regaladíssima. Os ricos de hoje, os poderosos, que têm muito dinheiro, mas muito dinheiro, dinheiro que se eles gastarem todo dia mais de $1 milhão, eles não vai fazer falta amanhã, porque eles vão ter mais e mais e mais e mais. A verdade é essa. A vida com abundância que Jesus veio trazer para o seu povo, para os que nele creem, não tem limite. E não se limita a uma vida mesquinha aqui nesse mundo, hipócrita, uma vida de desgraça. Qual é a pessoa, qual é o ser humano que, digamos, raciocinando, que tem tudo aos seus pés, é capaz de esquecer daqueles que estão passando fome, necessidade, etc, etc. Eles sabem, os ricos sabem, mas eles estão um pouco se incomodando porque eles sabem que tem tudo e que o melhor está nas mãos dele. Mas não é o melhor. Eles podem ter o que eles quiserem, por enquanto. Só por enquanto. Que foi o caso de Salomão. Você sabe qual foi a grande frustração de Salomão? É muito legal. Se você ler o livro de Salomão, Cantares de Salomão, você vai ver. Ele diz assim, olha, dura coisa, em outras palavras, dura coisa é você construir um império. Olha, eu plantei vinhas, eu plantei isso, eu plantei jardins, tudo que a minha alma queria, eu tinha na minha mão. Mulheres, riquezas, ostentação, sabedoria, tudo eu tinha. Mas, no final das contas, tudo que eu tinha, eu vou deixar por aí e outros vão tomar posse. Essa era a frustração de Salomão. Mas não é a frustração daqueles que seguem, que servem ao Deus vivo, que creem no Senhor Jesus de forma real, verdadeira, que entregam suas vidas, que dependem dele. Não, não é. Positivamente não é. Você que está me assistindo nesse momento, há de convir o seguinte, você não tem quase nada, você vive num pouco, um pouquinho que Deus lhe tem dado, mas esse pouquinho tem sido suficiente para você, não é? Você fica sossegado, porque você come, você bebe, você dorme, você tem onde dormir, enfim, você tem uma vida pautada nos limites bem limitados, mas você tem sobretudo a paz. A Bíblia fala, próprio Salomão diz que melhor é um pouco com paz do que uma grande montoeira de riquezas desassossegada. E a pessoa desassossegada. Quer dizer que a vida abundante não se trata, a vida abundante que Jesus propõe não é simplesmente você comer o melhor desta terra, viver bem. Ele trouxe a vida com abundância
para toda a eternidade, não por 70, 80, 90, 100 anos. Não. Você vê, quando a pessoa vai envelhecendo, ela vai perdendo a elasticidade, a mobilidade, ela vai se tornando cada vez mais limitada. E pouco a pouco ela vai se encurvando, pouco a pouco ela vai descendo ao túmulo, porque esse é o fim de todos nós. É o fim de todos nós, o túmulo. Mas a vida abundante sobrepuja o túmulo. A vida com abundância não termina nunca, não tem túmulo para aqueles que têm no Senhor Jesus o seu único Senhor e Salvador, que colocam toda a sua força nele, que colocam toda a sua vida, toda a sua esperança, toda a sua convicção nele. É o que Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, essa água fará nele uma fonte de vida eterna. Então a proposta de Jesus é uma vida com abundância, mas por toda a eternidade. Não tem morte, não tem doença, não tem enfermidade, não tem pandemia, não tem parentela, não tem ninguém, ninguém. É você e Deus, Deus e você. É algo pessoal que você vai viver por toda a eternidade. Eu tenho a minha família, amo os meus filhos, amo o meu trabalho, amo tudo que eu faço, mas não tem comparação, minha amiga, meu amigo, da grandeza de Deus, da imensidão, da abundância de vida que Deus tem me dado, que está dentro de mim, que ninguém pode roubar, ninguém pode tocar, ninguém, porque isso foi Deus que me deu. E é o que Ele deu para você também. Ele dá para todo mundo, tanto para os ricos quanto para os pobres. Só que os ricos não querem essa riqueza. Os ricos são assim, eles têm que ver para crer. Já o pobre não, o pobre crê, é mais humilde, é mais simples e crê na palavra de Jesus, e então ele recebe, e o que ele recebe, de acordo com a sua capacidade de administrar o seu quinhão, a sua bênção. Então Deus lhe dá na medida certa, para que ele não venha se ensoberbecer, para que ele não venha se orgulhar, para que ele não venha se perder, que é o que acontece com muitos que têm sido abençoados, inclusive na Igreja Universal do Reino de Deus. Têm prosperado muito. Quando eram pobres, eram humildes, eram simples, pessoas que consideravam os outros, que tinham respeito para com os mais velhos. Mas quando se tornaram ricos, viraram as costas até para Deus, porque acharam que a riqueza, que a grandeza, que a abundância de coisas materiais é capaz de fazê-lo eternamente assim. E não é, você sabe que não é. Quantos políticos que à beira da morte, desesperados, pediram ajuda? Quantos famosos que perdem a vida estupidamente, ainda crianças? Não é isso? Quantas pessoas que ganharam sucesso, tiveram sucesso enorme? Por exemplo, esse rapaz MC Gui, se eu não me engano o nome dele, mas ele viveu 23 anos, tinha ostentação, tinha riqueza, tinha tudo. Mas, olha só, o que aconteceu com ele? Jovem, sucesso, um caminho pela frente maravilhoso, mas que ia terminar. É um caminho que tem fim. Acabou o fim dele chegando mais cedo, prematuramente. 23 anos, é uma vida, né? Pois bem, muitas pessoas não conseguem enxergar a abundância de vida que Jesus veio trazer para nós. Então a vida com abundância, ela vai além do limite, vai além da morte, ela vai por toda a eternidade. Você acha que Deus
Você acha que Jesus veio aqui, morreu por nós para que a gente tivesse uma vida com abundância nessa terra? Só nessa terra? Não tem cabimento isso. Isso é muito pequenininho, isso é muito pouquinho, isso é muito insignificante, isso é muito limitado. Porque com as riquezas que esse mundo oferece, vêm os problemas, vêm os aborrecimentos, as depressões. Por isso que muitas pessoas que tiveram rios de dinheiro acabam se suicidando porque tudo que elas têm não conseguiu vencer a sua tristeza, agonia, o seu vazio dentro do peito. Mas quando Jesus traz vida com abundância, é por toda a eternidade. E essa vida com abundância, essa riqueza incalculável, inimaginável, só quem provou, só quem tem, sabe o que tem. Pode avaliar o que tem, que é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele é a própria abundância. E porque o Espírito Santo é eterno, é Deus eterno, é o Senhor Jesus eterno, dentro de nós, então não há limite para nós. Não há limite para nós, não há limite para você, minha amiga e meu amigo. Aliás, o próprio apóstolo Paulo fala, vós limiteis ou limitais a vossa visão, o vosso entendimento, a conquista. Você limita, que a gente limita por causa do nosso sentimento, por causa do nosso coração. O nosso coração é uma trava, é um verdadeiro inferno dentro de nós, porque ele sente, ele faz a gente sentir, e dá vazão aos sentimentos. Mas quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela é mais cabeça, ela é racional, ela é inteligente, ela tem sabedoria, ela tem conhecimento, ela tem Deus, o Todo-Poderoso dentro de si. Ela se torna vaso de barro, mas com o ouro puríssimo dentro de si. Isso é que é vida com abundância. E quando ele vem, o que mais é marcante quando ele vem, na riqueza que ele nos dá, é a paz. É a paz. Quantas pessoas estão falando nesse momento, ou melhor, pensando, bispo, é mesmo. Se eu daria tudo que eu tivesse, que eu tenho, por um pouquinho de paz. É ou não é? Tudo. Quando a pessoa não tem paz, é a alma que grita, que clama, que pede socorro. E quando a pessoa recebe o Espírito Santo, essa alma é saciada. Essa alma é saciada para toda a eternidade. Não há morte, não há túmulo, não há um futuro simplesmente aqui na terra. Há um futuro eterno, reservado para aqueles que verdadeiramente foram batizados com o Espírito Santo. Talvez você seja uma daquelas pessoas cristãs que você entregou a sua vida para Jesus no altar, você tem feito seus votos, tem vivido uma vida assim, regrada, limitada, simples. Você tem uma vida razoavelmente abundante, mas ainda falta alguma coisa, sabe? Ainda falta alguma coisa em você. Você sente que falta alguma coisa. Parece que você está comendo degustando uma bela picanha, mas está faltando sal. Está faltando um pouco de sal. Ou talvez a picanha esteja salgada demais. Então, sabe, é gostosa, mas desce quase que empurrado, goela abaixo. É ou não é? Fala a verdade. Talvez você tenha vivido uma vida cristã assim, pautada apenas nas promessas de Deus, mas você não tem vivido a maior das promessas, que é o Espírito Santo. Porque quando a pessoa tem o Espírito Santo,
não é apenas uma convicção, não é apenas um estado de espírito, um estado de paz momentâneo, não. Quando você tem o Espírito Santo, você tem a grandeza de Deus dentro de você. O Espírito Santo é a glória de Deus dentro de nós. Então, quando ele vem, quando o Espírito Santo vem, a glória de Deus passa a se manifestar através de nós. É isso que é o Espírito Santo. Essa glória não permite que a pessoa viva em depressão, tristeza, angústias, ansiedades, porque a glória é maior. A abundância de Deus dentro de nós é maior do que todos os problemas que nós enfrentamos. É verdade, minha amiga. Essa é a vida com abundância que Jesus prometeu, e por toda a eternidade. Por isso que Paulo chega ao ponto de falar: Senhor, para mim o morrer é lucro. É lucro. Eu digo também, para mim morrer é lucro. É lucro. O dia que nós partirmos, vai ser um dia de festa. Não aqui na terra, mas lá no céu. Eu vou ser recebido com festa. Por quê? Porque eu sei que aquele que está em mim, que vive em mim, ele viverá eternamente e vai me conduzir até os seus pastos verdejantes por toda a eternidade. Vida com abundância. Então, amiga e amigo, às vezes a pessoa peca porque os seus olhos estão mais focados nas riquezas desse mundo, no poder desse mundo, nas luxúrias desse mundo, no louvor das pessoas desse mundo. As pessoas gostam de louvor, as pessoas gostam de bajulação, as pessoas gostam que puxem o saco dela. Essa é a realidade. As pessoas gostam de afago das outras pessoas, gostam de elogios. Você está bonita, você está linda, você está... Elas ficam e se achando mesmo. Minha amiga, meu amigo, a vida com abundância que Jesus nos dá é infinitamente maior do que isso. Eu não tenho palavras, gostaria de tê-las. Eu gostaria de falar, mas dentro dos meus limites a gente tenta passar para vocês aquilo que Deus nos tem dado. Eu gostaria de dar tudo, mas eu sou limitado. Minha amiga, mas Jesus, quando vem sobre você, quando ele desce sobre você, na pessoa do Espírito Santo, que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, então esse Jesus faz fluir a vida por toda a eternidade. E a paz, a segurança, a certeza, a convicção. Há lutas, as lutas não terminam. Enquanto nós estivermos nesse mundo, as lutas nunca vão terminar. Mas depois que a gente passa desse mundo, aí é só correr para o abraço, como diz o outro. Entendeu? Bispo, mas o que eu faço para receber o Espírito Santo? Você tem que buscar. Você tem que buscar. As pessoas, as multidões vinham atrás de Jesus, não para receberem vida, mas para receber o quê? Pão e peixe. Por isso que as multidões seguiam Jesus. Os 10 leprosos todos foram curados, mas somente um reconheceu que o Senhor, o Salvador, estava ali e foi salvo. Os outros 9 foram cuidar de suas vidas. E assim é. Na Igreja Universal vem muita gente, a maioria das pessoas vem em busca de sucesso, de dinheiro, de saúde, em busca de soluções pessoais, em busca de um novo casamento. Tudo bem, você pode vir buscar, você deve lutar, mas o que nós estamos falando é que, primeiramente, você tem que ter o Espírito Santo. Quando você tiver o Espírito Santo, aí sim, você vai viver na abundância, você vai ter fartura aqui na terra e no céu, nem se fala, nem se pode imaginar. Tá bom? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.